o ato de jogar o que realmente acontece na mente. Quando uma pessoa joga na loteria, algo aparentemente simples acontece. Ela escolhe números, paga um valor relativamente pequeno e aguarda um resultado. Do ponto de vista externo, o comportamento parece trivial. No entanto, do ponto de vista psicológico, esse gesto envolve uma sequência complexa de processos mentais, emocionais e simbólicos. A psicologia comportamental mostra que o comportamento humano raramente é guiado apenas por lógica ou probabilidade. O psicólogo e prêmio Nobel Daniel Kahneman demonstrou que nossas decisões são fortemente influenciadas por atalhos mentais, expectativas emocionais e narrativas internas. Jogar na loteria não foge a essa regra. Quando alguém decide apostar, não está apenas calculando chances. Está reagindo a um conjunto de estímulos internos, desejos, frustrações, expectativas e imagens mentais de futuro. A aposta funciona como um evento psicológico antecipatório. Antes mesmo do sorteio, o cérebro já começa a operar em outro registro. Pesquisas em psicologia cognitiva indicam que a antecipação de uma recompensa ativa circuitos cerebrais relacionados ao prazer de forma semelhante e às vezes mais intensa do que a recompensa em si. Isso significa que o simples ato de imaginar a possibilidade de ganhar já produz efeitos emocionais reais. Nesse sentido, jogar na loteria não é apenas tentar ganhar dinheiro, é experimentar uma emoção específica, a possibilidade aberta. O psicólogo George Loewenstein, estudioso do comportamento econômico, descreve esse estado como lacuna de curiosidade e desejo. Quando existe uma chance, mesmo remota, o cérebro entra em um estado de atenção e excitação moderada. Não é euforia, mas também não é neutralidade. É um estado suspenso. Esse estado psicológico explica por que muitas pessoas afirmam que gostam de jogar, mesmo sabendo que provavelmente não ganharão. O prazer não está apenas no resultado, mas no processo mental que se inicia com a aposta. Outro ponto central é a relação entre a loteria e o pensamento contrafactual, a capacidade humana de imaginar cenários alternativos. E se fosse diferente? A psicologia reconhece que esse tipo de pensamento é fundamental para o aprendizado, mas também pode ser usado como forma de regulação emocional. Ao jogar, o indivíduo cria um cenário contrafactual positivo, uma versão possível de sua vida onde certos problemas deixam de existir ou são drasticamente reduzidos. Esse cenário não precisa ser detalhado, muitas vezes ele é apenas uma sensação difusa de alívio, liberdade ou tranquilidade. O psicólogo Roy Baumeister, conhecido por seus estudos sobre motivação e sentido, argumenta que grande parte do comportamento humano é orientada não apenas para o prazer, mas para a redução de estados emocionais negativos. A loteria pode funcionar para algumas pessoas como um breve amortecedor psicológico contra sentimentos de impotência, frustração ou estagnação. É importante notar que isso não transforma automaticamente o comportamento em problema. A psicologia distingue claramente entre um comportamento ocasional, simbólico ou ritualizado e um comportamento repetitivo, compulsivo ou desadaptativo. Nesta cena, estamos apenas observando o ponto de partida. Outro aspecto relevante é o chamado viés da disponibilidade, descrito por Kahneman e Tversky. Histórias de ganhadores são fáceis de lembrar, amplamente divulgadas e emocionalmente marcantes. Já as milhões de apostas que não resultam em prêmio permanecem invisíveis. Isso influencia a percepção subjetiva de chance, mesmo quando a pessoa conhece os números reais. Ainda assim, muitos jogadores afirmam conscientemente: sei que é difícil ganhar. Essa frase é psicologicamente interessante porque mostra que consciência racional e comportamento emocional podem coexistir sem conflito direto. O cérebro humano é capaz de sustentar ideias contraditórias ao mesmo tempo. Do ponto de vista psicológico, isso não é ignorância, é complexidade. Por fim, jogar na loteria também pode ser entendido como um comportamento socialmente legitimado. Diferente de outras apostas, ele é amplamente aceito, comentado e até integrado a conversas cotidianas.
Essa legitimação reduz barreiras internas e reforça a sensação de normalidade do ato. Nada disso responde de forma definitiva se jogar é bom ou ruim, mas ajuda a compreender por que jogar faz sentido psicológico para tantas pessoas, mesmo quando o resultado esperado é improvável. Esperança, ilusão e regulação emocional. A palavra esperança costuma ser usada como elogio. Ela aparece associada à resiliência, à força interior e à capacidade de seguir em frente. Na psicologia, no entanto, a esperança não é tratada como virtude moral, mas como processo psicológico. Ela pode sustentar, organizar e orientar a experiência humana, mas também pode produzir efeitos ambíguos, dependendo de como é construída e mantida. Quando alguém joga na loteria, a esperança não surge do nada. Ela se apoia em um mecanismo mental conhecido como expectativa prospectiva, a capacidade de imaginar um estado futuro e experimentar, no presente, parte da emoção associada a esse futuro. O psicólogo Daniel Gilbert, em seus estudos sobre previsão afetiva, mostrou que os seres humanos tendem a superestimar tanto a intensidade quanto a duração das emoções futuras. Ainda assim, continuam imaginando, porque imaginar é funcional. No contexto da loteria, a esperança funciona menos como crença firme e mais como ensaio emocional. A pessoa não precisa acreditar plenamente que vai ganhar. Basta que exista uma abertura mínima para a possibilidade. Essa abertura já é suficiente para gerar um estado psicológico distinto do cotidiano. O psicólogo Charles Snyder, ao estudar a esperança, destacou que ela não depende apenas de probabilidade, mas de agência percebida, a sensação de que algo pode acontecer, e de caminhos possíveis, mesmo que frágeis. A loteria oferece ambos, um gesto simples que dá ao indivíduo a sensação de participação ativa em um futuro alternativo. Essa esperança não é necessariamente ilusória no sentido clínico. A psicologia diferencia claramente ilusão patológica de ilusão adaptativa. O psicólogo Shelley Taylor mostrou que certas ilusões moderadas, como otimismo irrealista ou sensação de controle, podem ter efeitos positivos sobre a saúde mental, reduzindo a ansiedade e aumentando tolerância à frustração. Nesse enquadramento, jogar na loteria pode funcionar como um mecanismo temporário de regulação emocional. Para algumas pessoas, ele alivia a sensação de estagnação, reduz o peso de problemas imediatos e oferece um espaço mental de respiro. O efeito não está no ganho, mas no intervalo psicológico criado entre o presente difícil e um futuro imaginado. A psicologia clínica observa que, em períodos de maior estresse ou incerteza, comportamentos baseados em expectativa tendem a aumentar. Não porque as pessoas se tornem menos racionais, mas porque o sistema emocional busca formas de amortecer a pressão. A loteria, nesse contexto, se apresenta como um recurso simples, socialmente aceito e de baixo custo inicial. Entretanto, a mesma esperança que regula pode, em determinadas circunstâncias, desorganizar. O ponto não é a existência da esperança, mas a relação que o indivíduo estabelece com ela. O psicólogo Aaron Beck, fundador da terapia cognitiva, destacou que expectativas podem se tornar problemáticas quando passam a substituir completamente a ação ou quando se tornam rígidas e resistentes à realidade. Na loteria, essa transição é sutil. A esperança começa como possibilidade, mas pode, para alguns, tornar-se pilar emocional central. Quando isso acontece, o indivíduo não usa mais a expectativa como apoio momentâneo, mas como estrutura principal de sentido. A vida passa a ser organizada em torno de sorteios, números, resultados e quase acertos. Aqui entra um fenômeno psicológico amplamente estudado, o efeito do quase-ganho. Pesquisas em neuropsicologia mostram que situações em que a pessoa chega perto de um resultado desejado ativam áreas cerebrais semelhantes às do ganho real. O quase não frustra completamente, ele alimenta a continuidade da expectativa. Do ponto de vista emocional, isso cria um estado curioso. A esperança não se dissolve com a perda, mas se reorganiza. O indivíduo pode sair de um sorteio sem prêmio, mas com a sensação de que faltou pouco. Essa sensação não é irracional.
ela é produzida por mecanismos neuropsicológicos reais. Ainda assim, é importante notar que nem todos respondem da mesma forma a esses estímulos. A psicologia individual mostra que fatores como história pessoal, tolerância à frustração, nível de estresse, apoio social e saúde mental influenciam fortemente o impacto da expectativa repetida. Para alguns, a esperança ligada à loteria permanece periférica, um pensamento ocasional, um exercício de imaginação. Para outros, ela pode se tornar central, uma âncora emocional recorrente. Nenhuma dessas posições é automática ou universal. O psicólogo Albert Bandura, ao estudar autoeficácia, observou que pessoas que percebem pouco controle sobre sua vida tendem a buscar fontes externas de mudança. A loteria pode ocupar esse lugar simbólico, não como substituta total da ação, mas como atalho imaginado diante de contextos percebidos como fechados. Essa dinâmica não autoriza conclusões morais simples, ela apenas revela que a esperança, quando associada ao acaso, pode assumir múltiplas funções psicológicas: alívio, fuga, motivação, distração ou, em alguns casos, dependência emocional. Encerrar essa cena com uma resposta definitiva seria trair a própria complexidade do fenômeno. Em vez disso, a psicologia propõe uma pergunta mais precisa: quando a esperança ajuda a sustentar a vida cotidiana e quando passa a adiar indefinidamente o enfrentamento dela? Probabilidade, quase ganho e os limites da consciência racional. Uma das perguntas mais recorrentes quando se fala em loteria é: se as chances são tão baixas, por que as pessoas continuam jogando? Do ponto de vista estritamente matemático, a resposta parece simples: não deveria fazer sentido. As probabilidades são amplamente divulgadas, acessíveis e compreensíveis. Muitas pessoas sabem, inclusive, repetir números aproximados. Ainda assim, esse conhecimento raramente impede o comportamento. A psicologia cognitiva ajuda a entender esse aparente paradoxo. O ser humano não toma decisões apenas com base em dados objetivos, mas a partir da forma como esses dados são percebidos, sentidos e integrados à experiência emocional. O psicólogo Paul Slovic, um dos principais estudiosos da percepção de risco, mostrou que o cérebro humano responde de maneira muito diferente a riscos abstratos e a riscos carregados de emoção. Probabilidades estatísticas são abstratas. Histórias de ganho, imagens de vencedores e relatos pessoais são concretos e emocionalmente vívidos. Na loteria, a probabilidade é um número distante. O possível prêmio, ao contrário, é imaginável, narrável e emocionalmente acessível. Isso cria uma assimetria psicológica importante. O cérebro pesa mais aquilo que consegue imaginar do que aquilo que consegue calcular. Essa assimetria é reforçada por um fenômeno conhecido como heurística da representatividade. As pessoas tendem a avaliar a chance de um evento com base em quão facilmente conseguem imaginar alguém semelhante a si vivendo aquela situação. Alguém ganhou se transforma psicologicamente em alguém como eu poderia ganhar. Outro elemento central é o chamado efeito do quase-ganho, amplamente estudado na psicologia do jogo. Quando uma pessoa acerta vários números, mas não todos, ou quando percebe que esteve perto, o cérebro reage de forma distinta da reação à perda total. Em termos emocionais, o quase não encerra a experiência, ele a prolonga. Pesquisas em neurociência mostram que situações de quase ganho ativam o sistema de recompensa de forma parcial. Não produzem satisfação plena, mas também não produzem frustração completa. O resultado é um estado intermediário que mantém a motivação ativa. Do ponto de vista psicológico, isso é crucial. O comportamento não se sustenta apenas pelo sucesso, mas pela expectativa continuamente reaberta. O quase-ganho funciona como um sinal ambíguo, não confirma a possibilidade, mas também não a nega de forma definitiva. O psicólogo B.F. Skinner, ao estudar o condicionamento operante, demonstrou que comportamentos reforçados de forma intermitente, ou seja, recompensados de maneira imprevisível, tendem a ser mais resistentes à extinção. A loteria se encaixa perfeitamente nesse padrão. O reforço não é regular nem previsível,
mas potencialmente muito significativo. Importante notar que esse mecanismo não exige ignorância. Pessoas altamente instruídas, conscientes das probabilidades, também respondem a esse tipo de reforço. Isso ocorre porque o sistema emocional e o sistema racional operam em camadas diferentes que nem sempre se anulam mutuamente. O psicólogo Jonathan Haidt descreve esse fenômeno usando a metáfora do elefante e do cavaleiro. O cavaleiro, razão, pode saber o caminho, mas o elefante, emoção, tem força própria. Na loteria, a razão reconhece a improbabilidade, mas a emoção responde à possibilidade. Outro aspecto relevante é a maneira como o cérebro lida com números extremos. Probabilidades muito pequenas tendem a ser percebidas não como quase impossíveis, mas como pequenas chances. A diferença entre 1 em 100 mil e 1 em 50 milhões não é intuitivamente sentida. Ambos se tornam apenas difíceis. Esse fenômeno, estudado por Gerd Gigerenzer, mostra que a mente humana não é naturalmente equipada para lidar com estatísticas complexas. Ela evoluiu para lidar com situações concretas, repetidas e observáveis. A loteria foge completamente desse padrão. Além disso, o próprio ato de escolher números cria uma sensação subjetiva de participação. Mesmo quando os números são escolhidos aleatoriamente, o simples gesto de selecionar, marcar ou repetir combinações gera uma leve impressão de controle. Esse efeito não precisa ser consciente para influenciar o comportamento. Aqui, novamente, não se trata de engano deliberado, mas de funcionamento psicológico normal. A mente humana busca padrões, sentido e coerência, mesmo em eventos essencialmente aleatórios. Ao final desta cena, a pergunta que se impõe não é se as pessoas desconhecem as probabilidades, mas algo mais sutil. Até que ponto conhecer um risco é suficiente para neutralizar o impacto emocional da possibilidade? Repetição, hábito e o limite entre ritual e compulsão. A repetição é um dos elementos mais discretos e, ao mesmo tempo, mais poderosos do comportamento humano. Muitas ações do cotidiano não são fruto de decisões conscientes renovadas, mas de hábitos que se instalam lentamente, quase sem serem percebidos. A psicologia estuda esse processo há décadas, não para julgá-lo, mas para compreendê-lo. Quando uma pessoa joga na loteria pela primeira vez, o ato costuma ser pontual. Pode estar associado a curiosidade, convite social ou ocasião específica. Com o tempo, no entanto, esse gesto pode se repetir. A repetição, por si só, não indica problema. Ela é uma característica central da vida humana. Rituais, rotinas e práticas repetidas organizam o tempo, reduzem a ansiedade e oferecem previsibilidade. O psicólogo William James, um dos fundadores da psicologia moderna, afirmava que o hábito é o grande economizador de energia mental. Ao transformar decisões em rotinas, o cérebro reduz o esforço cognitivo necessário para agir. Jogar regularmente para algumas pessoas pode assumir esse caráter, um comportamento integrado à rotina, quase automático. Nesse ponto, é importante distinguir ritual de compulsão. Do ponto de vista psicológico, um ritual é uma ação repetida que possui significado simbólico e que o indivíduo consegue iniciar ou interromper sem grande sofrimento. A compulsão, por outro lado, envolve uma sensação de urgência, perda de controle e dificuldade de interrupção, mesmo diante de consequências indesejadas. A fronteira entre esses dois estados não é fixa nem universal. Ela depende de fatores individuais, emocionais e contextuais. O mesmo comportamento, jogar toda semana, por exemplo, pode ser ritualizado para uma pessoa e angustiante para outra. A psicologia comportamental mostra que a repetição é reforçada quando uma ação está associada a algum tipo de recompensa. No caso da loteria, a recompensa não precisa ser financeira. Pode ser emocional, expectativa, distração, sensação de pertencimento ou alívio temporário da tensão. O psicólogo B.F. Skinner já havia observado que comportamentos mantidos por reforços intermitentes, isto é, recompensas que aparecem de forma imprevisível, tendem a se tornar mais persistentes. A loteria se encaixa nesse padrão não porque garanta ganhos, mas porque mantém a possibilidade sempre aberta.
Essa abertura constante cria um tipo particular de repetição, não mecânica, mas expectante. Cada novo jogo não é apenas uma repetição do anterior, é uma reativação da possibilidade. Psicologicamente, isso faz diferença. A mente não percebe a ação como a mesma de sempre, mas como uma nova chance. Outro aspecto relevante é o papel do tempo psicológico. O intervalo entre aposta e resultado cria um espaço de antecipação que pode ser emocionalmente significativo. Esse espaço não é vazio. Ele é preenchido por pensamentos, imagens e expectativas. Para alguns, esse intervalo é breve e neutro. Para outros, ele se torna um elemento central da experiência. A psicologia clínica observa que, quando a repetição começa a ocupar um espaço desproporcional na vida mental do indivíduo, surgem sinais de tensão. Não se trata ainda de patologia, mas de deslocamento de foco. O comportamento deixa de ser apenas um entre outros e passa a organizar o pensamento. O psiquiatra Donald Winnicott, ao falar sobre objetos e experiências transicionais, destacou que certas práticas ajudam o indivíduo a lidar com a incerteza e a ansiedade. A loteria pode funcionar para algumas pessoas como uma experiência transicional, algo que conecta realidade e imaginação, controle e acaso. O problema surge, se surge, quando essa experiência deixa de ser transitória e se torna fixa. Mas essa transição não acontece de forma brusca, ela é gradual, marcada por pequenas mudanças quase imperceptíveis, maior frequência, maior investimento emocional, maior dificuldade em interromper. A psicologia evita classificações precipitadas exatamente porque o significado do comportamento importa tanto quanto sua forma. Jogar repetidamente não é, por si só, um sinal inequívoco de problema. O que importa é como o indivíduo se sente antes, durante e depois da ação. Algumas perguntas ajudam a iluminar essa diferença sem responder por ela. O ato de jogar reduz ou aumenta a tensão ao longo do tempo? Ele amplia ou restringe outras áreas da vida? Ele é acompanhado de liberdade ou de urgência? Essas perguntas não exigem respostas imediatas. Elas funcionam como instrumentos de observação, não como julgamentos. Ao final desta cena, a repetição aparece não como vilã nem como virtude, mas como um processo psicológico neutro que pode assumir diferentes sentidos conforme a história, o contexto e o estado emocional de cada pessoa. A reflexão que fica não é normativa, mas investigativa. Em que momento um hábito deixa de organizar a vida e passa a ocupá-la? A psicologia não oferece uma linha fixa. Ela oferece atenção, sentido, falta e o que projetamos na sorte. Em algum ponto da experiência humana, quase todas as perguntas retornam à mesma origem: o sentido. Não apenas o sentido da vida como conceito abstrato, mas o sentido cotidiano, aquele que faz uma pessoa levantar da cama, sustentar rotinas, suportar frustrações e continuar investindo energia no futuro. A psicologia existencial observa que o ser humano não lida bem com o vazio prolongado de sentido. Quando projetos pessoais enfraquecem, quando caminhos parecem bloqueados, ou quando o esforço não se traduz em reconhecimento ou melhoria concreta, surge uma lacuna. Essa lacuna não é apenas material, ela é simbólica e emocional. O psiquiatra Viktor Frankl afirmava que o sofrimento se torna mais difícil de suportar quando não encontra significado. Em contextos assim, as pessoas buscam elementos que reorganizem a experiência interna, ainda que de forma provisória. A loteria pode ocupar esse lugar não como solução, mas como promessa simbólica de reorganização da vida. Ao jogar, o indivíduo não projeta apenas dinheiro, ele projeta sentido, projeta a ideia de que algo externo pode devolver coerência à sua história. Não se trata necessariamente de escapar da realidade, mas de imaginar uma versão da realidade onde certos conflitos deixariam de existir. A psicologia chama esse movimento de projeção. Conteúdos internos, desejos, frustrações, expectativas são deslocados para um objeto externo. A sorte, nesse caso, funciona como recipiente simbólico. Ela passa a carregar aquilo que falta internamente.
O psicanalista Carl Gustav Jung observava que o acaso exerce fascínio porque parece dialogar com aquilo que não controlamos em nós mesmos. A sorte, nesse sentido, não é apenas aleatória, ela é carregada de significado subjetivo. O indivíduo não espera apenas ganhar, espera ser escolhido. Esse aspecto é psicologicamente relevante. Ser escolhido implica reconhecimento, validação, ruptura do anonimato. Mesmo quando isso não é formulado conscientemente, o desejo opera no fundo da experiência. A loteria oferece a fantasia de que, entre milhões, alguém será destacado, e esse alguém poderia ser eu. Do ponto de vista psicológico, essa fantasia não é absurda. Ela responde a uma necessidade humana básica de singularidade. O psicólogo Abraham Maslow, ao estudar as motivações humanas, mostrou que, além de necessidades básicas, as pessoas buscam estima, reconhecimento e autorrealização. A loteria pode condensar essas camadas em um único evento imaginado. Ao mesmo tempo, a psicologia reconhece que nenhum objeto externo resolve definitivamente questões internas. Mesmo assim, os seres humanos continuam projetando. Não por ignorância, mas porque projetar é parte do funcionamento psíquico. Projetamos em pessoas, carreiras, ideologias, relacionamentos e, às vezes, na sorte. A diferença entre essas projeções está menos no objeto escolhido e mais na relação construída com ele. Para alguns, a loteria permanece periférica, um símbolo ocasional de possibilidade. Para outros, ela se torna central, um eixo em torno do qual expectativas e frustrações se organizam. Essa diferença não é determinada apenas pela loteria em si, mas pelo contexto emocional em que ela se insere. A psicologia enfatiza que comportamentos ganham peso quando passam a substituir outras fontes de sentido e não apenas quando as acompanham. Outro ponto importante é o silêncio social em torno do fracasso. Como observa o sociólogo Erving Goffman, as sociedades tendem a valorizar narrativas de sucesso e invisibilizar trajetórias que não se destacam. Na loteria, essa assimetria é extrema. Milhões jogam, poucos ganham, mas apenas os ganhadores são narrados. Esse silêncio não é neutro. Ele molda a forma como o indivíduo interpreta sua própria experiência. Perder não é apenas perder, é perder sem narrativa. Isso faz com que a experiência interna permaneça privada, raramente elaborada coletivamente. A psicologia sugere que aquilo que não é simbolizado tende a se repetir, não porque o indivíduo queira, mas porque o sentido permanece suspenso. O jogo, então, pode reaparecer como tentativa de reorganização, não como insistência cega. Encerrar esta análise com uma resposta definitiva seria reduzir a complexidade do fenômeno. A loteria não é apenas esperança nem apenas armadilha. Ela é um campo de projeção onde se encontram desejo, falta, expectativa e acaso. A pergunta final não é moral nem normativa, ela é existencial. O que cada pessoa deposita na sorte quando decide jogar? Essa pergunta não pede julgamento, ela pede escuta. O ato de jogar o que realmente acontece na mente.